Irmãos, vida é um termo bastante misterioso. Se nós formos olhar no dicionário, você vai ver só que o dicionário não vai dizer muita coisa. É um conceito muito difícil. Mas o dicionário, de uma forma geral, os dicionários comuns da língua portuguesa, colocam ali uma palavra para se relacionar à vida. A palavra é atividade. Atividade. Vida, o dicionário define como atividade. Vou dar um exemplo simples. A vida, ela tem a vida na criação. O meu enfoque vai ser a vida no Criador. Mas para a gente entender vida no Criador, nós precisamos entender a vida na criação, senão fica difícil de entendermos vida no Criador. Por exemplo, não existe cadeira macho e cadeira fêmea. Ela não se multiplica. E ela tende a um processo de deterioração. As células aqui não se renovam, é matéria morta. Pelo contrário, ela só se corrompe, só se decompõe, só se desgasta com o passar do tempo. Por quê? Porque não tem vida. Então a vida tem as suas características. Ela se renova e ela gera. A vida, ela tem o poder de gerar. Se nós pegarmos um pato e uma pata e pormos juntos, dali um tempo vai ter muito patinho. E os patinhos vão nascer pequenininhos. E logo as células, numa velocidade impressionante, elas estão se multiplicando. Começa com aquele negócio de meiose, mitose. Eu não lembro a definição de uma e de outra, só sei que é assim que começa. E ali começa, uma célula masculina se encontra com uma célula feminina e aquilo se mistura, se funde, um óvulo, um espermatozoide, e aquilo começa uma explosão de multiplicação. Eu tenho visto as crianças aqui, eu sou apaixonado por criança. Quando eu passo no final da reunião, termina a reunião, então tem o canto das mães ali, né? Eu falo, pronto, agora deixa eu bebelatrar um pouquinho. Aí eu vou em cada criança, as crianças são fascinantes, né? E você bobeou, dali a pouco já estão andando. Você cochilou, dali a pouco já estão pulando. E aquele negócio vai crescendo, dali a pouco já está na adolescência, chato que dói. E está crescendo, e está crescendo. Isso é fascinante, é vida, é vida. Então a vida, ela se desenvolve, a vida se reproduz, aí faz sentido o termo atividade para a vida. As coisas sem vida não se reproduzem e só se deterioram. As coisas com vida, elas se renovam. Vamos esquecer a morte por um pouco, porque o Senhor disse para Adão, não coma, no dia em que você comer, certamente morrerás. Então, o que o Senhor estava dizendo? Que não haveria morte de maneira alguma? Eu não sei dizer exatamente o que seria. Talvez não houvesse morte, se comesse da árvore da vida, não sabemos. Mas o fato é que houve uma advertência, o dia em que comeres, certamente morrerás. Mas vamos deixar a morte de lado um pouco. A vida é a coisa mais fascinante que tem. E talvez o termo mais expressivo para se referir a Deus, se nós tivermos bem em Deus, para definir a Deus, mais do que amor, mais do que luz, é vida. Deus é vida. Agora vamos falar da vida do Criador. Deus é vida. Nós somos uma forma de vida criada. Somos criaturas, certo? Então,
nós temos vida. Uma vida na forma criada. Em nós mesmos, nós temos a vida biológica, as coisas relativas ao soma, ao corpo. Temos a vida psíquica, relativa às coisas da alma, que me confere mente, emoção, vontade. E que poder tem isso, não? São formas de vida, vidas criadas em um só ser. Eu sou uma criatura viva, composta de algumas formas de vida, bios, psique. Temos que falar também que somos espírito, que temos um espírito humano, um mistério maravilhoso. E nós temos que despertar isso aqui. Deus é espírito e nós também somos espírito. Tem aquela polêmica toda sobre dicotomia, tricotomia, mas acho que é simples, né, irmão? É tricotomia, né? Eu já estudei bem. Essas coisas são coisas pessoais, né? Mas a dicotomia não desceu, é tricotomia. Eu tenho uma parte no meu ser, chamada de espírito humano, que me identifica com o Espírito Santo, irmãos. Deus é espírito, e eu também sou espírito. Ou não sou? Vai, diga aí. Você é espírito? É, meu irmão? Mas que amenzinho. Eu sou só bios? Sou só psique ou eu também sou pneuma? Essa capacidade está amortecida, irmãos. Mas o novo nascimento veio despertar. Isso é fascinante, irmãos. Isso é fascinante. Vai dizer que... Puxa, me deu um branco. Como é que chama o personagem de hoje de manhã? O João Bunyan. O Adoniran. Eram pessoas que viviam com o seu espírito humano extremamente vivificado. Se o espírito humano está amortecido, a alma também está amortecida, e o corpo, por sua vez, por mais saradão que esteja, também está mortificado. Então há algo no ser humano, há algo em nós, que se identifica diretamente com Deus. Deus é espírito, e eu, sua criatura, tenho uma parte em mim, que também é espiritual. E é isso que nós estamos querendo vivificar aqui, não é isso? Todos nós, pensando nisso ou não pensando nisso, todos viemos aqui para sermos vivificados. Então vamos falar na vida do Criador. Deus é vida. Jesus disse: eu sou vida, e vim para que vocês tenham vida. Irmãos, Deus, em sua essência, é vida. Então, quando eu falo em vida, num conceito inicial, num conceito primário, eu não posso desassociar a palavra vida do próprio Deus. É difícil conceituar isso, mas vida é a essência de Deus. Deus é um Deus vivo. E quando a gente fala em vida, intuitivamente, eu estou falando de uma série de coisas que acompanham esse conceito. Estou falando intuitivamente. Vida fala de, puxa, agora ele está vivo. Quer dizer, está com aparência boa, está alegre, está em paz, está inteligente, está bem, goza de bem-estar, está vendendo saúde. Vida, vida. Parece que traz a ideia de algo radiante. Então, na sua essência, Deus é vida e é também o autor da vida. Trazendo isso para o campo prático. Deus, que é vida, nos criou com capacidade de sermos enchidos com a sua vida, ou com a sua essência, ou com o seu próprio ser. Vamos analisar, irmãos, as duas orações de Paulo na Epístola aos Efésios. As duas orações de Paulo na Epístola aos Efésios. A primeira, Efésios capítulo 1,
verso 15. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Irmãos, para quê é a finalidade da oração, tá? Para quê? Então vamos ver para quê que é que ele ora. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então ele está pedindo primeiramente espírito de sabedoria e de revelação. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Os irmãos sabem que a palavra pneuma tem vários significados, mas por vezes ele quer se referir à terceira pessoa da Trindade. Então o tradutor costuma traduzir, porque no original, se não me engano, esqueci o nome desses gregos, como é que chama o grego da Bíblia mesmo? Koiné, ainda não contemplava letras maiúsculas, nem acentuação, nem pontuação, não é? Então fica por conta do tradutor considerar se o pneuma é de Deus ou se o pneuma é um conceito. Tem vários significados para a palavra pneuma. Então aqui é um daqueles lugares que tem tradução que traduz espírito de sabedoria com letra maiúscula, porque o tradutor considera que está se referindo ao terceiro da Trindade, ao Espírito Santo. Aqui, o João Ferreira de Almeida, ele traduziu com letra minúscula. O pneuma traduzido com letra minúscula, como é o caso aqui, está falando de um ânimo, de um conceito. Vos conceda um ânimo de sabedoria e revelação. Ou seja, um ânimo, uma disposição para buscar sabedoria, para buscar revelação. Pode ser nesse sentido. Espírito com letra minúscula, pneuma, se referindo a um ânimo, a uma disposição para buscar sabedoria e revelação. Mas também pode ser o próprio terceiro da Trindade. Que o Pai vos conceda o Espírito como sabedoria e com revelação. O Espírito tem essa atividade, nos conceder sabedoria e nos dar revelação. Então aqui a coisa pode ser bem pessoal ou impessoal. Eu já trabalhei com os dois conceitos. Teve uma época, porque entre os irmãos nossos lá, havia muito pouco esforço por estudo, por leitura, e querendo estimular isso aí, eu orava e falava: irmãos, vocês precisam ter um ânimo, vocês têm que querer ser sábios. Ah, irmã, eu não fui na escola, fiz só o primário, o João Bunyan também. E já tinha escrito tantos livros com 30 anos, né, Osíris? O que tinha ali? Tanto um desejo, quanto a própria ação do Espírito Santo. Então fica difícil definir, mas para mim vale os dois. Nós temos o próprio Espírito do Senhor nos trazendo sabedoria e revelação, e iluminando os olhos do nosso coração. E aqui Paulo vai falar de 3 pontos. Paulo parece que era muito metódico na sua oração. Ele fala: Pai, eu quero isso, isso e aquilo. O primeiro item tem subitem A, e o subitem A tem subitem. Americano que gosta disso, né? Parece que Paulo era assim, muito criterioso. E então ele está pedindo 3 coisas:
que o Espírito visite os irmãos para dar a eles sabedoria e revelação, para terem pleno conhecimento. Primeiro, qual é a esperança do seu chamamento? Para que eu fui chamado? Puxa, irmãos, o nosso chamamento foi ou não foi glorioso? Puxa, e com o tempo isso vai se apagando. Então, Paulo orou assim pelos irmãos, e nós temos que orar assim por nós mesmos também. Senhor, renova em mim a esperança do meu chamamento. Para que eu fui chamado? Tudo isso aqui dá um estudo maravilhoso, mas eu não quero me deter na particularidade de cada uma dessas coisas. Depois, o segundo pedido é: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Para que o Senhor me chamou? Segundo, qual é a recompensa que eu levo nisso tudo? Porque o nosso Deus, amados, é um Deus de galardão. Nós não fazemos nada mais do que obrigação de entregarmos nossa vida a Ele, porque Ele entregou a sua vida por nós. Mas quando eu entrego minha vida para Ele, Ele quer me premiar, irmãos. É assim. É importante que aquele que se achegue a Deus, creia que Ele é, e que é galardoador dos que o buscam. Você fala: Senhor, não precisa dar nada não, está boa a salvação. Está bom me livrar do inferno, Senhor. Está bom a graça de eu ser teu servo nessa terra. Não, meu filho, eu quero que você esteja onde eu estou. Quero que você seja como eu sou. Anda direitinho aí, vamos andar junto. Vamos andar junto que você vai ser como eu. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando se manifestar, seremos como Ele é. O Senhor tem prazer em nos galardoar, irmãos. Esse é um tema maravilhoso. O nosso Deus é bom. Não precisava dar nada, não. Já está bom o que foi dado. Mas Ele quer nos premiar. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Nem precisa, Senhor. Mas eu quero que onde eu estou, você esteja. Fascinante, né? Então Paulo está orando aos irmãos, para que eles enxerguem isso. Você foi chamado, e há uma herança lá, um prêmio, um galardão, nos esperando no fim. A palavra de Deus é sempre assim. Por um lado, uma advertência: anda, porque se você não andar, vai ter ripa. Mas se você andar, vai ter prêmio. É que nem filho, irmãos, não é isso? Se fizer tudo direitinho, o papai, não é assim? Mas se não fizer, vai de castigo. E Deus não muda o esquema, é simples, é muito simples, né? Então, mas Paulo está orando para que os irmãos estejam claros sobre isso. E a terceira coisa é: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, ou para nós os que cremos? O Senhor me chamou, o Senhor promete um galardão, e Ele nos dá um poder para andarmos nessa carreira que nos está proposta. E Ele está querendo que os irmãos saibam que poder que é esse. E Ele vai dizer que esse poder é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Meu Deus! Aí nós vemos o testemunho dos santos, desses santos vitoriosos. Andaram no poder, não andaram, irmãos? Morreram relativamente cedo, né? Mas eram para ter morrido logo de cara, né? E não morreram. Aquelas prisões, aquelas condições tão degradantes, eles sobreviveram porque havia um poder neles. Vocês podem querer matar os meus servos, mas eles não vão morrer, enquanto não for a hora. Como disse Paulo, o tempo da minha partida é chegado. E antes disso, Paulo foi esmagado de todo tipo, mas nenhuma doença, nenhum problema, nenhum assalto, nenhum jejum daqueles que ele passava por não ter mesmo o que comer, não era nem jejum de consagração, nudez, naufrágio. Não, agora não vai morrer. Agora não, nesse naufrágio não. E nem nesse, Paulo, e nem no outro. Mas uma hora vai morrer, mas agora não. Isso é poder, o poder de Deus está operante. E Paulo está orando para que os irmãos tenham clareza nisso. Essa é a primeira oração.
Então, o elemento aqui, irmãos, se a gente fosse escolher aqui uma palavra-chave para definir isso tudo, eu escolheria a palavra luz. Luz. Os olhos precisam ser iluminados. Nossos olhos não podem ser míopes, embaçados. Nós temos que estar claro. Eu fui chamado, eu sei qual é o meu galardão, e eu sei qual é o poder que opera em mim. Como dizia Paulo, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Estou firme, estou apanhando para caramba. Os irmãos me traindo. Esse é o ponto mais duro, né, irmãos? O gentil nos açoitar, o problema são os problemas entre nós, né? As decepções, né? Nós estávamos comentando, né, Gerson? A decepção, os parceiros, traíras, que saem difamando, falando mal. Meu Deus, isso existe. Mas nós temos que estar firme. Eu sei, a coisa é assim, o jogo é duro. Tem nego no time que está comprado, mas eu nem sei quem é. Mas eu vou no amor, eu estou confiando em Deus, estou amando todo mundo. Mas um dia você toma uma rasteira e fala, pô, até tu. Como diria Júlio César, né? Até tu, Brutus. Até tu. Puxa, mas você, irmão, eu achei que você não queria fazer isso comigo. Mas Paulo experimentou demais isso, né? Mas ele está firme, porque ele tem luz. Irmãos, eu estou falando da vida divina. Uma das características dessa vida, que vai se desdobrando em tantos atributos, um atributo é luz. Então, cada vez que Deus me ilumina, na verdade, eu estou sendo vivificado. Deus é vida. E uma das características dessa vida é que essa vida é luz e é iluminadora. Então, muitas vezes a minha necessidade é luz, é falta de entendimento. E uma leitura da palavra, um toque do Senhor, às vezes eu nem estou lendo a Bíblia, mas eu estou orando, às vezes angustiado, e o Senhor me remete a um versículo. Então é isso. Então está tudo bem. E some, as trevas dissipam, e o sol está lá radiante. Deus é vida. Primeiramente, Ele é luz. E Paulo está orando para que os irmãos sejam iluminados. Irmãos, a primeira vez que eu andei de avião foi uma experiência tão marcante. Eu morava em São Paulo, cheguei no aeroporto, um daqueles dias de teto baixo, aqueles dias bem de São Paulo mesmo, da capital, né? Chovendo, peguei o ônibus em casa, fui para o aeroporto, chuva, aquele dia de chuva, cheguei no aeroporto, montei no avião, chuva, céu fechado, e eu estou ali com aquele jeitão de chuva, né? Aquele jeitão, aquele humor de chuva, aquele céu encoberto, e daí a pouco o avião levanta, e eu meio tenso, primeira vez de avião, e o avião vai, daí a pouco ele descola do chão e começa a entra no meio das nuvens, e eu acostumado a viajar de carro, de ônibus, a viagem vai ser como? Debaixo da chuva. Mas só que eu não estou de ônibus nem de carro, eu estou de avião, e o avião não para de subir, e daí a pouco ele explode lá em cima, irmão, o sol está brilhante, o céu está azul, aquilo, eu estou chorando, cada vez que eu lembro daquilo eu choro. Irmãos, que coisa impactante, acho que muitos de vocês já tiveram essa experiência. Mas eu estava ali meio assustado, eu tinha que ir para Brasília, fazer um serviço da empresa, pegar uns vistos lá numa embaixada, para os diretores viajar, e eu assustado, preocupado se a coisa vai dar certo ou não vai. Era uma empresa de engenharia, se eu não voltar com esses vistos, eles perdem a concorrência, era uma empresa de engenharia, eu estava tenso, mas que o sol explodiu naquele céu azul limpo, acima da tempestade, acima daquele céu nublado. Falei, você está preocupado com o quê, filho? O sol está lá. O céu está azul, o sol está lá, estalado, brilhando. Falei, puxa, Senhor, o Senhor não se apaga nunca. Mas debaixo das nuvens a gente vai ficando assustado, a gente vai perdendo as forças, as tensões vão aumentando. Então, de vez em quando, precisamos tomar asas como águia. Isaías quanto mesmo?
tomam asas como águia, né? E sobe, a águia sobe alto demais, sobe acima das nuvens, o sol está lá, tudo normal. Então a primeira oração de Paulo é com respeito a essa característica da vida divina, que é luz, e nos ilumina. Agora vamos para a segunda oração. A segunda oração está no capítulo 3. Então, se tem algo que nós podemos, uma palavra-chave para definirmos aqui é luz. O primeiro pedido de Paulo é para que os irmãos sejam vivificados na luz divina. E quem é que ilumina, irmãos? Espírito de sabedoria, Espírito Santo, Espírito. É Ele que ilumina os olhos do nosso coração. O diabo vem e nos bate, nos atribula para lá, para cá. Nós ficamos emocionalmente esquisitos, por vezes até deprimidos ou extremamente ansiosos. Aí fica aquele balaio de gato na cabeça, até que o Espírito calma. Como que é mesmo aquele versículo? E sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A luz brilha, oh sim, amém. Aí a paz volta. Eu fui vivificado na luz. Agora vamos ver a segunda oração. Verso 1 do capítulo, verso 16, 14, desculpa, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Então vamos ver a finalidade da oração de Paulo. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Esse é o primeiro pedido. O segundo está no verso 17. E assim habite Cristo. Mas no original tem um outro para quê. Acho que a corrigida tem, é para quê. Os irmãos verificarem aí. Então tem dois para quê. São dois pedidos. O primeiro é para que seja fortalecido. O segundo é para que estejamos arraigados e alicerçados em amor. Então, considerando o primeiro para quê? Para que, segundo a riqueza, olha a força das expressões de Paulo, irmãos. Chamadas expressões superlativas. Qual a suprema grandeza do seu poder, suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, está lá no capítulo 1. E aqui ele fala, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder por meio do Espírito no seu homem interior. Deus é luz, irmãos. Deus é poder. E nós vamos ver, Deus é amor. Podemos dizer que vida é a síntese de todos esses atributos divinos. E Deus quer me vivificar na sua vida. Isso começa a se desdobrar nos atributos maravilhosos, os chamados atributos comunicáveis de Deus. Luz, Ele também quer que eu seja iluminado. Deus é poder e Ele quer que eu seja empoderado. Deus é amor e Ele quer derramar o seu amor em meu coração. Ele quer me encher de luz, Ele quer me encher de poder e Ele quer me encher de amor. Mas que luz que é essa? É Ele mesmo brilhando. Que poder é esse? É Ele mesmo em mim. E que amor é esse? Igualmente, é Ele mesmo em mim. Considerando a questão do vigor, segundo a riqueza da sua glória, Paulo não pede pouco, ele não pede uma porçãozinha, ele pede tudo. Eu quero poder, Senhor. E que poder que você quer? O teu mesmo.
O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele quer por quê? Porque a graça falou que isso é nosso, que isso foi dado. É porque é o que Ele quer dar. Esse é o favor dEle, essa é a graça dEle. E Paulo está pedindo então para que os irmãos sejam fortalecidos segundo a riqueza da sua glória. Nós temos um Deus rico, todo-poderoso, legítimo proprietário de tudo no universo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo está pedindo algo aqui no padrão da riqueza de Deus. Ele não está pedindo, não é uma latinha de espinafre, como o Popeye. Não, é Deus mesmo. O meu vigor vem do poder de Deus. Segundo a riqueza da sua glória, conceda os sermos fortalecidos com poder, o poder do seu espírito, fortalecidos com poder no homem interior. Irmãos, o que é o homem interior? Está falando basicamente de alma. O homem exterior é carne, é corpo, e o homem exterior se corrompe, certo? Mas o homem interior, alma, se renova de dia em dia. O corpo está condenado à morte, irmãos, a menos que o Senhor apareça aí e nos leve. Mas não sendo isso, o corpo está condenado à morte. Mas a alma, irmãos, não está condenada à morte. Irmãos, nós não podemos admitir morte prevalecendo na nossa alma. Sabe aqueles pensamentos negativos? A psiquiatria chama de pensamentos recorrentes, todos negativos. Alguém me mandou um vídeo sobre essas coisas, falando de como as pessoas têm ficado na pandemia, e de como a mentira e o engano têm prosperado nesse tempo. E eu ouvi sem querer. Eu já ouvi muito sobre isso, e agora, francamente, não me interesso mais, já ouvi o que precisava saber. Mas eu acabei ouvindo, estava lá no quarto distraído, eu fui ouvindo aqueles conceitos todos da situação psíquica, da humanidade, das crises de ansiedade, as crises de suicídio. O que é isso, irmãos? É a alma que morre. Irmãos, a alma não tem que morrer. O corpo vai até onde der, até onde o Senhor quiser, mas a alma se renova de dia em dia. A nossa alma tem que ter resiliência, força, como nos testemunhos que estamos vendo aqui, nessas biografias. A alma tem que ser forte, não que ela seja forte, mas ela se torna forte quando ela se fortalece na força do poder de Deus, segundo a riqueza da sua glória. Quando começou a pandemia, eu comecei a fazer para suprir a palavra com os irmãos, ainda nós estávamos confusos de como iam ficar as coisas, as reuniões presenciais estavam proibidas, né, pela prefeitura. Acabamos mesmo assim fazendo com poucas pessoas, mas por conta de não poder ajuntar os irmãos, eu comecei a fazer um estudo dos evangelhos, que há muitos anos eu queria fazer um estudo da harmonia dos evangelhos, os 4 evangelhos entremesclados em ordem cronológica. Desde o início da minha vida cristã eu tinha vontade de fazer isso, e eu falei, essa vai ser a oportunidade. Arrumei um livrinho bom na internet, muito bem estudado sobre isso, e eu estou seguindo nele. E comecei a fazer de segunda a sexta, mas chegou uma hora que começou a cansar, irmãos. Então, algumas vezes cansou, depois de 1 mês, ou 2, ou 3 meses, cansou, e eu comecei a falhar. Na hora que eu falhava, Isaac, cadê a mensagem de hoje? Ai, meu Deus, ninguém pergunta como é que eu estou. Eles só querem a mensagem de hoje. Eu falei, Senhor, eu não estou com pique para preparar, porque é uma mensagem por dia. No fim eu falo uns 12 minutos.
E, quer dizer, eu tento 12, mas sempre termino em 14. E eu falei, Senhor, não estou com força. Eu falei, vai arrumar força, filho. E aí me vem esse versículo na cabeça. Força não falta. Não falta combustível no posto. Para e abastece. Irmãos, eu posso falar pelo menos com relação a isso que... Tá bom, Senhor Jesus, querido Pai. Não depende de quem quer, de quem corre, isso aí não me sai da cabeça. Depende de Deus usar de misericórdia, e eu sei que o Senhor quer usar de misericórdia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Daqui a pouco, vamos começar. Aí eu vou lá para a palavra, vou para o meu My Bible, e vamos pesquisar o texto, e vamos ver as referências, e vamos buscar os exemplos. Daqui a pouco vem um ânimo e pronto, saiu. Tem dia que eu preparo, animado, mas fazer a locução parece que não tem força nenhuma. Falar, Senhor, ai. Se eu não fizer, os irmãos vão logo... Cadê a mensagem de hoje? Eu falo, Senhor, então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, concede-me o encher do Espírito Santo. Senhor, eu não estou nem um pouco animado para fazer essa gravação, mas eu creio que o Senhor pode me encher, me dar entusiasmo. Eu creio em Ti, Senhor. Eu terminava a oração e no REC. Irmãos, a força vem. Sempre vem. A gente sempre é fortalecido na força do seu poder. Aí que está com 10 minutos e eu estou animadão, agora está duro de parar. Duro de começar, duro de parar, porque agora eu animei. E com o tempo você vai ganhando confiança. E chega a hora, às vezes, de fazer a gravação, que eu faço à noite, né? Antes, para colocar no dia seguinte. E às vezes eu não estou com ânimo para fazer. Mas agora, de tanto experimentar, vez após vez, e eu vejo que o Espírito Santo nunca falha, irmãos. É um absurdo isso, né? Ele nunca falha. Vamos lá, não estou animado, nem um pouco animado. Senhor, me ajuda aí, Senhor, me ajuda aí. Depende de ti, Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs. Então, voltando a Mateus, capítulo 13, na parábola. Os irmãos acham que eu estou feliz da vida, que eu estou animado. Certamente. Irmãos, o poder de... Acho que é por isso que eles falam, cadê a mensagem? Você está animado? Irmãos, o poder de Deus é infalível, irmãos. Eu estou falando de uma coisa pequena, mas considera as histórias que nós estamos ouvindo aqui. Lá vem o cara para me botar com as pernas para cima de novo. A noite inteira. Espírito do Senhor me ajuda. Aí a barra pesa, né, irmãos? Mas ele estava firme. John Bunyan, com seus 12 anos de prisão. Irmãos, o poder do Senhor nunca falha. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele põe o seu poder em nós. Deus é vida. E esse atributo, que nós podemos dizer que é uma síntese de todos os atributos. O primeiro, luz. O segundo, poder, que é esse que eu estou falando. Agora vamos para o terceiro, amor. Então, não fica triste se é fraco. Nós vamos terminar com isso. Com Paulo, Deus falando isso a Paulo. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vamos terminar lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Então não conte com o que você é, conte com o que Ele é. Isso é ser vivificado, irmãos. Deus que é vida me vivifica, me iluminando, me empoderando. Tem às vezes situações que eu não estou a fim de suportar. Sabe aquela situação, não aguento mais? De pessoas próximas mesmo, né? Esposa, marido, filhos, irmãos na igreja. Respira fundo.
Acho que eu falei na primeira palavra que no grego e no hebraico, a mesma palavra para ar, vento, sopro, é a palavra para espírito, não é isso? Então, uma boa respirada, você enche o seu pulmão de ar, e essa respiração é a sua oração também. Senhor, enche a minha alma com o pneuma do céu. Às vezes a minha oração é só uma boa respirada, que oxigena o cérebro, e tem uma oração oculta aí. Senhor, agora minha alma é por conta do teu Espírito. Pois não, irmão. Eu quero arrancar o pescoço dele. Quero falar o que hoje vai ouvir. Somos assim, como que é a música que estava cantando? Bem ajustados em amor, aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Você está bem? Esposa está bem? Aleluia. Amém. Aleluia. O Senhor nos enche, irmãos. Ele que enche quando? Amanhã? Não, amanhã eu já terei feito a malcriação para o irmão aqui. É urgente, Ele me enche agora. Creia nisso. Ele nos vivifica. Os cristãos vivem buscando um avivamento, né? Uma coisa assim que vai cair e vai botar um fogo na turma. Eu estou esperando isso acontecer. Eu estou esperando, irmão. Eu não sei, eu ouvi de alguém, eu não li em lugar nenhum, eu ouvi de alguém que o Martin Lloyd Jones viveu esperando um avivamento que não veio. Né? Ele morreu e não viu. Mas há um avivamento pessoal, irmãos. Há um avivamento pessoal. E se eu for avivado pessoalmente, isso vai contagiar os santos. Talvez não um avivamento exatamente. Eu digo, estamos esperando. Sempre devemos estar esperando. Sempre estamos orando por um avivamento. Daquele tipo do Pentecoste mesmo. Uma coisa que vem no meio da congregação. Eu vou ser franco, cada reunião aqui eu falo, será que hoje vai dar ciricutico? Será que vai? Mas não, mas o senhor acaba sendo manso, tranquilo entre nós, mas eu vou dizer, é uma coisa oculta, eu fico esperando uma coisa assim, efusiva, mas a gente vai esperando, mas enquanto não vem esse, irmãos, nos é suficiente, esse avivamento pessoal. E o segundo para quê? Verso 16, para o verso 17, para que habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor é a coroação da iluminação e do empoderamento. Irmão, eu sou iluminado, empoderado para amar como Cristo amou. O novo mandamento, o grande mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Tinha um mandamento de amor no Velho Testamento, não tinha? Amarás o próximo como a ti mesmo. Mas isso ainda é um nível baixo, mas já inatingível. Amar o próximo como a mim mesmo é a regra simples. Não faça ao outro o que você não quer que ele faça a você. É só isso, irmãos. Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Não fazendo para o outro o que eu não quero que ele faça para mim. Isso já não é cumprido, irmãos. Aí vem Jesus e diz, amem como eu amei. Quer dizer, não fique só nessa troca de favor. Você não faz para mim e eu não faço para você. Não, se ele fizer mal para você, troque por gentileza, troque por amor, troque por favor. Façam, daqui a pouquinho, ele deu esse mandamento solenemente lá no ambiente da ceia, né? E dali ele ia para o Getsemane, e do Getsemane para a morte. Então, parece que Jesus está falando assim, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Daqui a pouquinho, vocês vão ver o que é amar. Quieto, resignado,
não é amar como não é amar o próximo como a si mesmo. Não, vamos transcender. Não espere nada do próximo. Não trabalhe nesse padrão. Você vai ser ofendido, cuspido, injuriado, maltratado e morto, e você vai dizer: pai, perdoa, o coitado não sabe o que faz. Amem assim. E nós estamos nessa luta, né, irmãos? Todo mundo aqui já tem um tempo, uma carreira, já viveu tantos dissabores na assembleia, na comunidade, no ministério. Todo mundo tem uma história triste para contar, porque os cristãos têm dificuldade com amar. E não estou falando de amar ao próximo, de amar como Cristo amou, estou falando de amar, amar no padrão do Velho Testamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Isso a gente já não tem conseguido fazer, a menos que o poder de Deus tenha operado em nós. Mas o Senhor quer nos levar adiante, Ele quer nos levar a amarmos como Ele ama. E aqui, irmãos, eu quero salientar um ponto desdobrado em dois, tem a ver com a questão do perdão. Pedir perdão e conceder perdão. Essa questão é tão importante para Deus, amados. É fundamental. Quando Jesus termina de ensinar a oração do Pai Nosso, ele salienta, é um adendozinho. Porque se não perdoardes aos homens os vossos pecados, tampouco eu perdoarei os vossos. Então, se você não perdoar, não venha me pedir perdão dos seus pecados, porque não vai ter. Isso é duro, irmãos? É radical. Se eu não concedo perdão ao próximo, Deus não concede perdão a mim pelos meus pecados. E eu posso viver sem o perdão de Deus? Não posso. Então, muitas vezes os cristãos estão cansados, sobrecarregados, esgotados, e o peso está pesando esmagadoramente sobre ele, e o está matando, porque não está perdoando. E se não perdoa, não tem perdão de Deus. E se eu não tenho perdão de Deus, ainda que eu peça, Senhor, perdão pela mentira que eu acabei de contar aqui agora, desculpa, eu não devia ter feito isso. Mas Deus vai olhar lá nas tuas pendências. A polícia chama isso de capivara, né? Vou dar uma olhadinha. Parece que você tem uma bronca lá com outro irmão, que você está de pirraça, hein? Vai ficar a culpa da tua mentira. Não vou tirar, até você ir lá e se reconciliar com seu irmão. É assim ou eu estou imaginando coisa? Não é isso que a palavra diz? Então, irmão, se eu não perdoo, eu não recebo o perdão de Deus por qualquer um dos meus pecados. Isso me esmaga. Então, o perdão, o amor de Deus começa a ser exercitado ricamente em nós com relação a perdoar e, por vezes, pedir perdão. Às vezes eu quero que venham pedir perdão para mim, mas às vezes, se a gente analisar com calma e submeter o caso à justiça entre os irmãos vão falar: não, meu irmão, é você que tem que pedir perdão para ele. Então a gente quer que as pessoas venham pedir perdão, mas sou eu que causei o problema. Mas na inflamação do meu ego, eu sou o ofendidão da história. Irmãos, o amor de Deus é exercitado de maneira maravilhosa nessas situações. Temos que ser humildes e perguntar: Senhor, aquele irmão me ofendeu, está certo, confere. Mas será que eu não dei causa de alguma forma? Eu preciso ir diante do Senhor e colocar seriamente diante do Senhor essa questão. Senhor, eu tenho só que conceder perdão ou eu tenho que pedir perdão? Qual é a minha parcela de culpa nisso tudo? Pergunte isso ao Senhor. Tenha coragem. Não fica remoendo as suas crises fora da luz do Senhor, não. Deus é luz e Ele nos vivifica na sua luz. Talvez se alguém venha me dizer: Fabrício, você pisou na bola, meu irmão. Talvez ele vai: pisou na bola, vai julgar o outro lá longe, rapaz. Isso vai te ofender.
Mas quando eu vou diante do Senhor, o Senhor fala: filho, você está se achando cheio de razão, mas você é o culpado. Sabe aqueles casos conjugais? Porque ela falou, ela fez isso. Aí você vai quieto diante do Senhor, você fala: meu filho, você falhou e deixou ela irritada. Ah, Senhor, mas eu não falei nada. Ela que falou aquelas coisas para mim. Falou: mas você deu causa. Quando o Senhor fala, irmãos, tem uma doçura na correção do Senhor. E Ele vai nos constrangendo. Você fala: Senhor, mas eu vou admitir isso? Eu vou esperar ela pedir perdão para mim e aí eu falo. Ele falou: não. Se você veio a mim, vai você a ela e peça perdão pela tua culpa no negócio. E não se importe se ela vai te pedir perdão da parte dela. Vai você, concede perdão, pede perdão pela tua falha. Na luz do Senhor tudo se esclarece, irmãos. E quando a gente toma uma atitude orientada assim pelo Espírito, irmãos, o amor flui. O Espírito Santo honra essas coisas. E talvez a esposa vai falar: pisou na bola mesmo. Não, mas tudo bem, você já me perdoou. Está perdoado. E ela nem faz menção de tudo que ela falou. Tá bom, está resolvido. Ela tem o seu Senhor e ela se acerta com Ele. Eu estou praticando o amor. Foi assim que Cristo viveu, foi assim que os apóstolos viveram, e esse é o testemunho que nós devemos dar na nossa vida. Perdoar e pedir perdão. Muitas vezes nós estamos esmagados porque não temos concedido perdão, ou porque não temos pedido perdão pela nossa parcela de culpa. Irmãos, quando a gente se dispõe a fazer isso, nós estamos praticando o amor. O amor começa pela prática do perdão. Esse é um conceito pessoal que eu tenho para mim, irmãos. Se fosse para eu agradecer a Deus pela maior das bênçãos que eu tenho, a minha é perdão. O que foi de mais maravilhoso, o que de mais precioso eu posso ter de Deus? O que é mais? Foi que Ele me perdoou. É a cruz. Mas na verdade Deus tem me agraciado com tantas coisas, tem nos agraciado com toda sorte de bênção espiritual, mas há algo maior que expressa o amor de Deus, que é o seu perdão. Então essa questão é fundamental no coração de Deus. Eu estou falando do terceiro pedido de Paulo, para que estejamos arraigados e alicerçados em amor, e junto com os irmãos, cultivando esse amor e procurando conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento de algo que é inexplicável, que é o amor de Cristo. E vai fazendo isso até ser tomado de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o Espírito Santo nos ajuda tanto nisso. O coração dói em se humilhar em certas questões, mas o Espírito Santo nos dá uma contrapartida, uma espécie de um galardão antecipado quando a gente vai a Ele com essa disposição de querer ser como Cristo foi. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que coisa ousada. Se você não entende Cristo, olha para mim que você vai entender Cristo. Que coisa, hein? Tremenda. E Paulo então passava por todas aquelas situações difíceis com os gentios, com os irmãos, mas ele tinha um coração de amor, e ele se exercitava no amor, e esse amor era uma questão do encher do Espírito Santo. Então, voltando ao conceito inicial, Deus é vida. E essa vida se distribui em vários atributos, se desdobra em vários atributos. O primeiro é luz, o segundo é poder, e o terceiro é amor. Romanos capítulo 5, verso 5 diz: e o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Ali ele está falando de uma situação de prova, de aperfeiçoamento da fé, e naquele processo todo, nós somos alimentados pelo derramar do amor de Cristo em nossos corações. Isso é obra do Espírito Santo. Não é? Então, irmãos, Deus é vida, e Ele nos vivifica dessa maneira, nos iluminando, nos revigorando, nos empoderando. Eu falei para os irmãos que eu não estou falando de como o Espírito Santo trabalha em nós para a obra, eu estou falando como o Espírito Santo trabalha em nós para nossa vida pessoal. A questão da obra não é tema dessa comunhão, mas Ele faz isso também. Então nós precisamos de um vigor, e eu não estou falando do vigor para a obra, eu estou falando do vigor para amar quem me odeia, para abençoar a pessoa que está esperando que eu abençoe de alguma forma, só que eu não estou com força para ir até ela, mas eu digo: Senhor, me ajuda a cumprir o meu trabalho de evangelista, ou ajuda eu a cumprir o meu trabalho de pastor, ir lá orar com aquela família problemática. Senhor, essa é a hora de chamar alguém? Meia-noite, eu já estava na cama, agora quer que vai lá para orar? Senhor, não estou com força para isso. Você vai falar o quê para o irmão desesperado, que a única solução é chamar você? É duro, irmãos. Você precisa de poder. Esse é um poder para a obra, mas eu preciso de um poder para mim também, porque eu estou com sono, é hora de dormir, eu não estou com força para pegar carro e ir daqui para lá e aguentar aquela lenga-lenga daqueles irmãos enrolados, que está precisando de oração agora, senão vai acabar na delegacia. Hã? É por aí mesmo? Então precisa de um poder de amar, um poder, um vigor. O Espírito Santo nos dá poder para consumo nosso. O Senhor nos empodera, irmãos, e o Senhor nos ama. E nisso tudo nós somos vivificados. E para encerrar, irmãos, eu quero ir lá para 2 aos Coríntios, capítulo 12. A questão do espinho na carne. Paulo está contando de tudo que ele recebeu. Ele está aqui apresentando o seu currículo, né, como apóstolo. Ele fala: gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura de eu ter que me gloriar, mas vocês me forçam a isso. Eu falo: gente, eu só queria estar em uma comunhão livre de amor com vocês, mas vocês me constrangem. Eu tinha uma parcela da igreja em Corinto, pelo que se conta, que resistia a Paulo e aceitava falsos apóstolos. Então Paulo tinha que apresentar o seu currículo, e é o que ele está fazendo aqui no capítulo 12. Depois ele fala de ter sido arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Você fala: nossa, que maravilha. Aí no verso 7 ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Se discute muito o que seria esse espinho na carne, mas só de falar que é um mensageiro do diabo enfiando a mão na cara, não preciso mais nem saber dos detalhes, tá bom. E ele clamou ao Senhor 3 vezes para que o afastasse dele. A situação era agonizante. Eu não sei se ele percebeu no primeiro momento que aquilo era para que ele não se orgulhasse. Tinha algo que precisava ser abatido em Paulo, que era um orgulho que podia brotar de todas as coisas que Deus tinha dado a ele. Eu não sei em que momento ele entendeu isso, mas agora quando ele escreve, ele diz: não, foi por causa disso. E ele então diz que foi mandado esse mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que ele não se exaltasse. O verso 8 diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Pediu uma vez, a coisa continuou batendo. Pediu 2 vezes, a coisa continuou batendo. Puxa, será que a oração não está funcionando?
Esse negócio, essa expressão, né, irmão? Isso não funciona, não funciona. Isso é terrível, esse negócio de funcionar. Não, tudo, a oração sempre é ouvida. Fica calmo, eu só não estou entendendo o que está acontecendo. Mas Paulo aqui pede 2 vezes, e pede uma terceira vez, e na terceira vez o que ele recebe é uma resposta. E ele diz assim, então ele me disse. Irmãos, quando o Senhor fala, o Senhor pode falar pelo brilhar da luz, pelo revigorar da força ou pelo derramar do amor. Às vezes ele fala mesmo, nos lembra passagens da palavra, às vezes ele fala palavras particulares. No geral, eu vou dizer que na minha experiência, 95% das vezes o Senhor sempre me leva a uma porção da palavra. E algumas vezes ele diz, vai, fica, faz, não faz. Mas 95% das vezes vem pelo texto da palavra. A palavra é a espada do Espírito, temos que nos encher da palavra, comer a palavra, porque é por meio dela que o Espírito vai falar para nós. E aqui o Senhor disse para ele essas palavras, a minha graça te basta. O que significa isso, a minha graça te basta? Paulo, do que você precisa, você já tem, já foi dado, a graça já foi derramada. Você não está sabendo é como acionar essa graça. E o acionar da graça vem na segunda metade da fala. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra aperfeiçoa é a palavra teleio, que é de finalidade, fala de finalidade, de propósito. Então a palavra, ela se realiza, o meu poder se realiza, o meu poder cumpre seu propósito quando eu te encontro em fraqueza. Então relaxa, Paulo, relaxa, deixa, eu estou cuidando de tudo, fica calmo, relaxa, não fica tenso, não pense em saídas, deixa, eu estou esperando você relaxar, você ficar fraco, e a gente procura sair daqui, procura sair dali, a situação é desesperadora, está doendo para caramba, está doendo para caramba. Quem já teve crise renal aqui? Ou alguma outra situação crítica de dor, uma dor que não se resolve, você já tomou Buscopan uma vez, já tomou 2 e a cólica não passou, alguém já passou por isso? Você fala, ai Senhor, uma vez eu tive uma crise violenta, tomei e foi um alívio, aí depois eu tive uma outra crise, tomei e o alívio não veio, tomei outra dose, o alívio não veio, acho que veio lá na 4ª, na 5ª, e o que você faz? Descansa. Dá glória a Deus, em tudo dai graças. Aleluia, Senhor. Eu não sou um cara de azar. Não, eu não sou crente, sou filho de Deus. Oh, Senhor, obrigado por isso. Aleluia. Me assiste na minha fraqueza, Senhor. Me assiste. E Paulo ali estava numa situação de desespero, até que o Senhor falou para ele, Paulo, você não precisa de nada do que já não tenha sido dado a você. Minha graça já foi derramada. Só está faltando você apertar o botão certo. Fique fraco. Pare de reagir. Relaxa. Relaxa. Aí Paulo diz em seguida, de boa vontade, e a palavra aqui grega, ela é maravilhosa, ela quer dizer muito alegre. Muitíssimo alegre. Muitíssimo alegre, mas me gloriarei nas fraquezas. Antes eu reclamava das fraquezas, agora eu não vou mais reclamar das fraquezas. Pelo contrário, eu vou ficar quietinho na fraqueza, para que o poder de Cristo faça isso que vem em seguida. Repouse sobre mim. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Repousar aqui, irmãos, é a palavra tabernacular. Para que faça tabernáculo sobre mim. O poder de Cristo. Então imagine algo assim. Algo assim. Você é essa bolinha de papel. O poder de Cristo. Vamos lembrar da mensagem de manhã. O que é o poder do ungido? Cristo significa o quê? E qual que é o poder do ungido? É a unção. E a unção de Jesus qual que é? Espírito Santo. Então falar no poder de Cristo é se referir diretamente ao Espírito Santo. Não tem nenhuma mirabolância teológica aqui não.
É Bíblia pura e simples. O poder de Cristo é a sua unção e é a nossa também. Então você fica fraquinho, fica ali, moidinho, encrunhadinho, fala: Senhor, obrigado. Aí o poder de Cristo faz um tabernáculo. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele vai te exaltar. Maravilhoso, irmãos? Aí Paulo termina dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, quando eu não busco mais os meus recursos, os meus argumentos, os meus subterfúgios, a minha esperteza, às vezes, então quando sou fraco, então eu sou forte, porque repousa sobre mim o mesmo que repousou sobre Cristo. Aleluia. Pelo que sinto prazer na fraqueza. Ele não está falando de masoquismo aqui não, irmãos. Ele está dizendo: eu não perco mais a minha alegria na fraqueza. O diabo vem me esbofetear, eu fico calmo, clamo ao Senhor, fico quietinho ali, e dali a pouco eu resisto ao diabo e ele foge de mim, diria Tiago. Que maravilha, não, irmãos? O Deus que é vida nos vivifica. Por isso o diabo morre de raiva dessas pessoas que nós estamos vendo aqui pela manhã. Ele faz de tudo para matar, ele faz de tudo para desanimar, ele faz de tudo para destruir a fé. E na hora que vê o cara lá, está firme. Matou! Chega a notícia dos demônios, né? Havia correio demoníaco. Chega lá: não, chefe, o cara amanheceu vivo. O senhor controla, deixa, tá, mais uma vez, só mais uma vez, hein, diabo? Então, irmãos, Deus é vida, e Ele nos vivifica na sua vida. A sua vida, como é que ela age em nós? Lembra nas orações de Paulo, os 3 pedidos de Paulo: o primeiro é luz, o segundo é poder, e o terceiro é amor. Então fala: Senhor, me aviva nessa situação, me aviva. Algum desses caminhos Ele vai tomar, talvez os 3 juntos. Ele vai te iluminar, te empoderar e te encher do amor dEle. E nisso nós somos vivificados. Pode ser na situação crítica, mas o melhor é a gente diariamente ir para o quarto, trancar a porta, ficar a sós ali com o Senhor. Apresente a sua oração de maneira espontânea. Ore o que tiver para orar. Glorifique a Deus, peça o que tiver que pedir. E na hora que esgotar a oração, pode ser depois de 2 minutos, pode ser depois de 5 minutos, pode ser depois de 10 minutos. Não precisa fazer força para orar, não. Aí você abre a palavra. E saiba que você está ali falando com Deus. E Ele está falando com você. Paulo, quando nos ensina a lutar a guerra espiritual, ele fala: e tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. E eu encerro dizendo o seguinte, irmãos: o Espírito Santo é o Deus da vida, é o Deus que ressuscitou Cristo, é o Deus que ungiu Cristo, é o Deus pelo qual Cristo se moveu em sua humanidade e realizou toda a sua obra. E a mesma unção que estava em Cristo é a unção que está em nós, nem um pouco diferente. É o mesmo Espírito Santo, irmãos. Ah, que grande! Que tremendo! Aleluia! Aleluia! Ah, irmão, foi tão difícil. Eu já estava em stand-by, Gerson. Aí o Gerson falou: compartilha mais uma vez, Aga. Eu falei: ai meu Deus, deixa eu tomar um golinho de café, comi um chocolate puro, 70%. Ai, Senhor, mais uma mensagem. Eu já estava descansando. Mas o Espírito nos empodera, irmãos. E eu vou dizer, e agora eu ia mais 1 hora aqui. Mas eu vou parar, porque eu vou parar. Mas
O Espírito tem, se nós pudéssemos comparar ele ao mover de um ser humano, o homem precisa de 2 pernas para caminhar, certo? Se nós pudermos dizer que o Espírito Santo tem 2 pernas, uma é oração e a outra é palavra. Nunca abra mão disso, irmãos. Entra diariamente no quarto, reserva um tempo ali. A esposa diga para o marido: agora não, agora é minha hora de oração. E o marido respeite e vice-versa. E vai lá. Não faça grandes objetivos. Fala: Senhor, eu vou dedicar 10 minutos. E treine bem nos 10 minutos. Aí você fala: Senhor, eu já estou bom de 10 minutos, agora eu vou para 20 minutos. Não precisa fazer heroísmo, não. Vai subindo uma escada, degrau por degrau. Mas o ideal seria você investir pelo menos meia hora por dia. Mas se você tiver meia hora, você vai ver que vai passar 40 minutos, 50 minutos, e na leitura da palavra, a esposa vai chamar, você vai: espera aí que ainda não terminei. Tem um irmão lá, o irmão Alvani, ele fala assim para a mulher: eu estou entrando para o quarto, é o jeitão dele. Eu estou entrando para o quarto, Regina. Ninguém entra, ninguém sai. E ela sabe o que ele está falando. Eu falo: ó, irmãos, o exemplo é do Alvani. Façam como ele está falando, isso é de Deus. Amém? E é um irmão constante, firme, regular, honesto, transparente, leal. É resultado disso, irmãos, não é? Por um lado, ele pode ter as virtudes naturais dele, mas ele é um homem cheio do Espírito Santo. E ali, se você fala em língua, você vai falar em língua. Se você tem visão, você vai ter visão. Mas também, se não falar em língua e não tiver visão, não tem problema. Porque eu te garanto, isso daria uma outra mensagem. O resultado do avivar, como é que você sente o resultado do avivar? É paz e alegria. Paz e alegria. Nós não precisamos nada mais do que paz e alegria. Mas se vier um êxtase, maravilha. Oi? É um bônus. Mas o quarto, o tempo que o Senhor sempre vai te trazer, no mínimo, na pior das hipóteses, paz. E essa paz vai te fazer saudável. Mas muitas vezes vai vir acompanhado de alegria. E pode ser que seja acompanhado por êxtase. Várias irmãs chegam: irmão Zaga, queria te contar um sonho. Queria te contar uma visão. Eu nunca tive sonho nem visão, irmãos. Eu deito e durmo. E eu nunca vi nada, nem dormindo, nem acordado, nada. Mas as irmãs estão tendo, mais as irmãs, alguns irmãos, Zaga, eu estava orando, me deu um sono, eu não sei se eu dormi, mas irmão, e começa a chorar, eu falei: tá bom, pode chorar, depois você conta. Mas o irmão Zaga, sabe, estava no céu. Puxa, o Senhor nunca deu isso para mim. Falei: irmã, que aleluia, estou me alimentando. Aí eu começo a chorar também. Mas eu nunca vi nada. Basta-nos a paz. Basta-nos a paz. Às vezes uma irmã falou, eu tentando ajudar ela, ajudar, uma situação crítica. Aí ela parou de pedir ajuda. Eu fiquei muito preocupado. Minha filha, muito preocupado. Ela naquela crise terrível. Um ataque demoníaco terrível, e eu encorajando ela com tudo que eu sabia, orando e tal. Falei: filha, faz dias que a gente não tem orado junto. Falei: não, pai, agora o Senhor falou, é comigo. Ele falou para não pedir ajuda para mais ninguém. Ele é a minha ajuda, Ele é o meu socorro. É por isso que eu estou honrando. Filha, você sabe o que você está fazendo? Sei, pai, fica tranquilo. Ele: tá bom. Mas não fiquei tranquilo, fiquei tenso. Mas eu confiei na experiência dela com o Senhor. Aí passou uns dias, ela veio para mim, os olhos marejados. Pai, eu me vi no céu. E eu me vi abraçado ao Senhor. Eu era como uma criança assim na altura da cintura, eu não via a face do Senhor. E Ele me abraçava.
Pai, os medos, não tem lugar para o medo lá, não tem lugar para o medo nem para a tristeza, é uma paz, não tem. Aí ele falou, senta comigo aqui. Pai, eu estava sentando no trono dele, olha para frente, eu olhei, pai, eu vi uma coisa, eu vi a eternidade. Falei, filha, os físicos estão tentando definir a eternidade, o que você viu? Eu não sei, pai, mas é lindo. Enquanto ela só falava lindo, ela chorava. É para isso que eu te chamei, filho. É para esse ambiente, é para o meu amor e para a eternidade. Aí eu fiquei tranquilo, e aquilo foi um marco na vida dela, e volta e meia ela tem alguma situação ou outra, e várias outras irmãs têm compartilhado coisas maravilhosas também. Eu nunca tive isso, irmãos, mas isso é Deus que concede ou não. Mas eu quero dizer uma coisa, basta-nos a paz. A paz de Deus excede a todo entendimento e guarda a nossa mente e coração em Cristo Jesus. E é isso que é garantido cada vez que Ele me enche, cada vez que Ele me ilumina, cada vez que Ele me revigora, cada vez que Ele me ama. Certamente o resultado, paz, está lá. Em Romanos capítulo 8, verso 6, Paulo diz, a mente posta no Espírito é vida e paz. Nossa, o que eu já remoí esse versículo, irmãos? É de um versículo de tradução difícil, mas isso que eu coloquei para os irmãos é o que eu sintetizei ali. A mente posta no Espírito é vida e paz. E essa paz nos faz ver a eternidade, nos dá a sensação profunda da presença do Senhor. E nisso, irmãos, nós vamos sendo vivificados até que o Senhor venha. Amém? Amém. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Senhor, como precisamos ser vivificados dia a dia, e às vezes no mesmo dia, até mesmo várias vezes. O pecado tenazmente nos assedia, a noite vai alta, os dias são maus, o diabo anda ao nosso redor, fugindo como um leão, querendo nos derrotar, nos devorar, mas nós podemos resistir. Podemos resistir às angústias, às provas, às tentações, porque o Senhor é aquele que nos vivifica na sua própria vida. O Senhor nos ilumina, o Senhor nos empodera, nos revigora, o Senhor nos ama com o seu amor. Isso nos transborda em nós como paz e alegria no Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Grande é a tua obra, indizível é a tua obra, e nesse tempo do fim, Senhor, queremos viver a abundância da vida. O Senhor veio para que tivéssemos vida abundante, e aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, antes será uma fonte a jorrar eternamente. É isso que queremos, é isso que precisamos. Ajuda-nos na experiência contigo, querido Espírito Santo. Faça conosco como fizeste com Cristo, faça conosco como fizeste com os apóstolos, faça conosco como fizeste com os mártires, faça conosco como fizeste com todo santo e com toda santa vencedora. Dá-nos a excelência da tua vida, Senhor. Faça-nos andar na excelência dos seus caminhos, Senhor. Vivifica-nos diariamente, Senhor. Visita-nos. Mas ajuda, acima de tudo, nos fortaleça para que nós te visitemos, para que nós entremos com intrepidez no Santo dos Santos, para que nós nos acheguemos com confiança junto ao trono da graça, ali naquele quarto fechado, envolvidos pelo Espírito Santo, tabernaculados pelo Espírito Santo, nos enchendo ali, para sermos como Paulo foi,
imitadores dele como ele foi de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.